Então, hoje a gente vai falar um pouco da base da fisioterapia. Semana passada a gente falou de uma patologia específica, né, que tem uma incidência muito grande e, variavelmente, a gente vai se deparar com esse tipo de paciente. Solicitei que vocês fizessem um caso clínico. A ideia do caso clínico é que a gente traga todas as informações referentes à patologia, né, de sinais, sintomas, de conduta, né, como é que o paciente pode estar se apresentando na entrevista ali, na avaliação, né, que teste que a gente pode fazer, o que a gente deve avaliar, como é que esse paciente pode estar se apresentando para a gente, né? A ideia é trazer, trabalhar um pouco essa redação de vocês, trabalhar um pouquinho também o raciocínio clínico, de entendimento, né? Muitas vezes o paciente ele vem sem um pedido médico, isso é uma realidade para a gente, até porque a fisioterapia é uma profissão de primeira escolha, né? Ou seja, qualquer pessoa pode te procurar, independente de encaminhamento médico ou não, né? Então, o paciente vai te procurar com suas queixas e a gente tem que saber direcionar a avaliação para que a gente tenha a melhor conduta, né? Saber o que o paciente está apresentando, né? Vai ter um diagnóstico clínico, invariavelmente, mas principalmente o nosso diagnóstico funcional, né? Que é o diagnóstico da fisioterapia. Beleza? Então, a ideia do caso clínico era trazer para vocês aí, enfim, trabalhar um pouco na cabeça de vocês aí o entendimento da patologia associado à prática da redação, né? De montar um raciocínio, de saber questionar o paciente, né? Perguntas que são relevantes durante uma anamnese, né? Isso vai ser para ortopedia, vai ser para neurologia, vai ser para o que quer que seja, né? Uma anamnese, uma entrevista, uma anamnese, ela vai ser importante em qualquer caso aí, né? A gente saber entrevistar o paciente, saber questionar, né? Para poder colher os dados e direcionar a nossa conduta. Beleza? Então, hoje já tem 12 minutos aí, das 10, então a gente vai seguindo e depois eu vou disponibilizar lá, como eu coloquei da outra vez, no YouTube esse vídeo aqui, tá bom? Referente à aula de hoje, o de ontem também eu vou colocar lá, não coloquei ainda. Se porventura cair, a gente reconecta e eu coloco o link lá da aula novamente, tá? Então, pessoal, como eu falei com vocês, a gente vai falar um pouquinho de algumas noções aí de cinesiologia, né, cinemática e mecânica articular, né, como é que é o funcionamento do nosso corpo, né? Então, desde ação muscular, de contração muscular, até a cinética intraarticular, né, o artrocinemática, tá bom? A gente vai começar falando um pouco sobre os tipos de contração, né, que a gente tem no nosso corpo, ou seja, o músculo é o responsável pelo movimento, né? É quem vai executar o movimento, né? Voluntariamente ou involuntariamente por alguns músculos, como é o músculo cardíaco, né? Então, só que como a gente está tratando de traumatortopedia, a gente vai se ater aí às contrações musculoesqueléticas, né? Dos músculos com contração voluntária, tá? Então, a gente pode dividir aí as contrações musculares em dois tipos, que são as isotônicas, que são essas duas primeiras. São contrações isotônicas que podem ser subdivididas em concêntrica ou excêntrica. Então, uma contração concêntrica é quando há aproximação das inserções musculares, né? Na contração concêntrica, a força sempre vai superar a resistência imposta, uma resistência externa. O que isso quer dizer? Toda vez que eu for executar um movimento, o músculo ele vai encurtar, a grosso modo, né? Diminuir de tamanho ou aproximar as inserções. Quando a gente fala de aproximar as inserções,
Lá em anatomia, a gente aprendeu origem, inserção, ação muscular, né? Mas a origem nada mais é do que uma inserção também. Então, quando a gente pensa em cinética do movimento, quando a gente pensa em cadeia cinética fechada, cadeia cinética aberta, essa teoria cai um pouco por terra, porque não é bem origem, da onde sai, né, e para onde vai. Isso vai ser, ou vai ser uma inserção proximal, ou vai ser uma inserção distal, tá? Então, na contração concêntrica, as inserções, elas vão se aproximar. Então, numa contração do bíceps braquial, por exemplo, quando eu faço a flexão do cotovelo, as inserções, elas se aproximam, né? Lá tem uma inserção lá no processo coracoide, outra inserção na tuberosidade do rádio. Então, essas inserções, elas se aproximam, né? Então, as inserções se aproximam. O músculo se encurta e as inserções se aproximam. Se eu tiver uma resistência externa na minha mão, um halter, a força, que no caso a gente vai pensar no músculo, está vencendo a resistência externa desse halter, por exemplo. Então, a gente vai pensar que a contração concêntrica, isso para título de entendimento do movimento, a força, ou seja, a ação muscular, ela vai superar a resistência imposta externa, tá? Na contração excêntrica, que é um outro tipo de contração isotônica, a gente vai ter um afastamento das das inserções, tá? Minha afilhada, desculpe, que ela acabou de acordar. Perdão, essas coisas acontecem dentro de casa. Meu amor, eu tô dando aula, tá? Ó, dá tchau lá para todo mundo. Dá tchau. Essa é a Sofia. Desculpe, pessoal. Ela acordou, veio me procurar aqui. Então, voltando aqui, a contração excêntrica, ela vai ser exatamente o inverso. Essas inserções, elas vão se afastar, tá? Então, a inserção proximal e a inserção distal desse músculo, elas se afastam, tá? Então, é uma contração em alongamento, bem entre aspas, só para a gente poder entender como é que funciona a mecânica muscular, né? Como é que o tecido muscular se comporta, né? Então, as inserções na contração concêntrica se aproximam, na excêntrica se afastam, tá? A gente vai pensar na contração excêntrica como um movimento de frenagem, tá? Então, quando a gente resiste ao movimento, a uma resistência externa, né? Então, por exemplo, se eu pego um halter e retorno, por exemplo, eu não peguei o halter lá e fiz uma flexão do cotovelo, realizando uma contração concêntrica do cotovelo, né? A força, ou seja, o músculo está vencendo essa força externa. O retorno lento desse movimento vai ser uma contração excêntrica. Então, é um movimento de frenagem. Se eu largar o peso, eu não estou tendo contração nenhuma do bíceps, né? Mas se eu resisto, se eu estou lá com 5 quilos no meu braço, na minha mão, né? E se eu resisto o retorno desse movimento de flexão, ou se eu vou em extensão do cotovelo, resistindo o movimento, descendo lentamente, freando o movimento, eu estou realizando uma contração excêntrica, tá? Então, na contração excêntrica, a força sempre será superada pela resistência imposta. Ou seja, o que eu acabei de falar, se esse peso, se eu voluntariamente, pode ser voluntariamente, se eu voluntariamente eu deixo que a resistência externa supere a força do meu músculo, né? Então, eu faço uma contração excêntrica, um movimento de frenagem, tá? Então, os dois tipos de contração isotônica são concêntrica e excêntrica. Concêntrica aproximando as inserções, né? Onde o músculo ou a força vai superar uma resistência imposta, e a contração excêntrica, um afastamento das inserções, e nessa contração a resistência externa ela vai vencer a força
do músculo, no caso. Tá? Um outro tipo de contração é a contração isométrica. Tá? A contração isométrica é quando há uma contração muscular sem que haja uma alteração da amplitude de movimento, ou seja, não há uma alteração da angulação articular. Tá? Então, continuando aí no exemplo do bíceps braquial, da flexão do cotovelo, eu posso realizar uma flexão do cotovelo a 90 graus e manter por uma isometria, né? Por tantos segundos, ou por 1 minuto, ou por mais tempo que seja. Depende do seu objetivo com o seu paciente. Mas a contração isométrica ela vai ser uma contração onde não há alteração do ângulo articular. Existe a contração, e essa contração... Thiago, só um minuto. Desculpa. Pede o Rodrigo para poder fechar o microfone aí, tá dando ruído. Pronto, fechado. Então, pessoal, todo mundo fechando os microfones aí, por favor, tá? Então, a contração isométrica, ela vai ser uma contração onde não há alteração do ângulo articular, tá? Não há movimento, quer dizer, inicialmente vai ter um movimento para execução da contração, né? Para você ter uma contração muscular, mas não vai ter alteração do ângulo articular, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Os que já estiveram aqui ontem estão só massificando a informação. É isso aí. Então, um ligeiro resumo, só de forma didática. Então, se a gente pensar que a força muscular e resistência a algo externo, alguma resistência externa. Então, numa contração concêntrica, a força, ou seja, o músculo, vai vencer a resistência externa. Tá? Numa contração excêntrica, a força muscular, no caso, vai ser superada pela resistência externa, que é essa frenagem do movimento, né? Uma resistência externa, numa contração lá concêntrica, no movimento em cadeia cinética aberta lá, que a gente estava dando exemplo, na cadeia cinética aberta lá, de flexão do cotovelo, aqui eu estou vencendo a resistência externa. Quando eu retorno lentamente, freio esse movimento, eu estou realizando uma contração excêntrica, onde a resistência externa está vencendo a força do meu músculo, mesmo que seja voluntário. Tá? E numa contração isométrica, a força vai ser igual à resistência, ou seja, não há alteração do ângulo articular. Tá? Então, há uma contração, vai haver uma manutenção dessa contração por um determinado período. Né? Então, quando a gente prescreve lá para o paciente, fortalecimento de quadríceps, 4 séries de 15 repetições com isometria. Tá. A gente está prescrevendo com isometria. Se a gente está prescrevendo com isometria, a gente tem que falar com quanto tempo de isometria. Então, 3 séries de 15 repetições com 10 segundos de isometria. Então, a gente está fazendo, sei lá, uma extensão do joelho, né? Uma contração concêntrica em cadeia cinética aberta, com uma isometria, sei lá, a 45 graus, aí você que vai escolher, a 90 graus, de acordo com a tua conduta, com o teu objetivo, com o que você quer alcançar com o seu paciente. Então, no mesmo movimento, a gente tem 2 tipos de contração, uma contração concêntrica e uma contração isométrica. Né? Eu posso fazer também isso, enfim, eu posso fazer uma extensão veloz, retornar excentricamente, fazer uma extensão do joelho total, né? Enfim, potência, retornar lentamente até 45 graus e manter por 10 segundos. Então, eu estou englobando os 3 tipos de contração. Eu faço uma contração concêntrica, potente, retorno resistindo por 5 segundos, sei lá, descendo lentamente e mantendo a 45 graus, a 30 graus de isometria por 10 segundos. Exemplo.
Tá? Isso é um exemplo só para englobar todas as 3 contrações musculares aí. Tá? Beleza, pessoal? Então, contração muscular, 3 tipos de contração, concêntrica, excêntrica e isométrica, sendo a concêntrica e excêntrica tipos de contração isotônica. E a contração isométrica tem um outro tipo. Beleza? Então, evoluindo um pouco em relação ao entendimento do movimento, né? Eu já falei ali anteriormente sobre cadeia cinética aberta, fechada, vocês já ouviram um pouco sobre isso também. A gente vai explanar um pouquinho mais sobre esses conceitos de cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada, que é bem simples. Tá? Isso vai ter uma relação direta com o tipo de trabalho que você quer fazer com o seu paciente, ou até mesmo da gente elaborar um tratamento com variáveis maiores, né? Com maior número de variáveis, explorar melhor a ação desse músculo, né? Ou então desse segmento. Tá? Então, conceitualmente, cadeia cinética aberta é quando o segmento proximal vai estar fixo, é o que está mostrando aqui na figurinha, né? O segmento proximal está fixo, no caso, o ombro, aqui até o cotovelo também vai estar fixo, nessa flexão de cotovelo. E o segmento distal está móvel, né? No caso da flexão do cotovelo, a gente vai estar com uma resistência aqui na mão. Pode estar no cotovelo, aqui no antebraço? Pode. Né? A gente vai diminuir o braço de alavanca. Mas a resistência, ou seja, o segmento que está móvel, ele é o segmento distal. E o segmento proximal está fixo. Cadeia cinética aberta. Segmento proximal fixo, segmento distal móvel. Tá? Cadeia cinética aberta. O eixo está parado. Tá? Então, a gente está com o eixo parado e o segmento distal se desloca no espaço. Tá? Então, esse é um movimento osteocinemático. É um movimento de flexão do cotovelo. Movimento osteocinemático. Tá? Em cadeia cinética aberta. Beleza? Da mesma forma, para pegar o mesmo exemplo da flexão do cotovelo, a gente pode fazer esse mesmo movimento de flexão do cotovelo, porém em cadeia cinética aberta. Né? Como a gente está mudando a cadeia cinética, a gente vai mudar a ação muscular. Né? Vocês observam aqui que eu não vou trabalhar tão puramente o bíceps ou os flexores do cotovelo. Quando eu fixo o segmento distal, ou seja, quando o segmento distal, no caso as mãos, estão fixas e o que se desloca no espaço é o segmento proximal, no caso o tronco, a gente vai ter uma cadeia cinética fechada. Tá? A gente vai ter uma cadeia cinética fechada. Então, segmento distal fixo e o segmento proximal que se desloca, o eixo está se deslocando. Tá? Então, o paciente está lá pendurado na barra e ele vai puxar a barra e vai subir o tronco em direção à barra, realizando uma flexão do tronco. Mas aí a gente vai trabalhar outros músculos aqui, a gente vê bem o latíssimo do dorso, né, o grande dorsal, trabalhando também nesse movimento. Né? Então, até porque a gente tem uma adução do ombro. Né? Então, o grande dorsal é um potente adutor. Tá? A gente vai trabalhar outros músculos aí. Tá bom? Então, cadeia cinética aberta, quando o segmento proximal está fixo e o segmento distal está móvel. Tá? Te dei o exemplo da flexão do cotovelo, mas isso pode extrapolar para qualquer outro membro. Né? Quando a gente faz uma extensão do joelho, sentado na maca, o paciente estende o joelho, faz uma extensão do joelho em cadeia cinética aberta. Né? Faz uma extensão do joelho e retorna com uma flexão. Né? Mas o movimento resistido, no caso, é o movimento da extensão do joelho.
Quando a gente faz uma contração em cadeia cinética fechada, uma flexão do joelho, extensão do joelho em cadeia cinética fechada, a gente vai pensar no agachamento, por exemplo, né? A gente vai pensar no agachamento. Então, cadeia cinética fechada, o segmento distal vai estar fixo e o segmento proximal vai estar móvel, tá? Um detalhe, assim, em relação aos exercícios e aos movimentos de cadeia cinética fechada, é que a gente tem, vocês conseguem ver aqui por essa ilustração, que a gente tem a contração não só de um músculo tão isolado, assim, mas a gente necessita de uma contração de músculos agonistas e de músculos antagonistas. No caso aqui, a gente está tendo a contração do bíceps, mas o tríceps ele vai ter que estar funcionando também, que é um antagonista do músculo bíceps flexor do cotovelo, né? Então, mesma coisa para o agachamento. A gente tem uma coisa que se chama-se cocontração, ou seja, a contração concomitante de duas lojas ou de duas cadeias, né? Da cadeia anterior e da cadeia posterior, né? Então, para o melhor controle do movimento, né? Então, como o eixo está se deslocando, há um dispêndio de energia muito maior, né? E o controle do movimento ele é muito maior. Então, a gente vai ter que lançar mão de uma rede ou de um controle motor maior. Então, há uma ação muscular maior, um recrutamento muscular maior, tá? Nos exercícios em cadeia cinética fechada. Beleza? Cadeia cinética aberta, segmento proximal fixo, distal móvel, cadeia cinética fechada, exatamente o inverso. O segmento distal vai estar fixo e o móvel vai ser o segmento proximal. Beleza? Evoluindo um pouco mais, a gente falou ali nos dois exemplos, né, tanto de contração muscular quanto de cadeia cinética, a gente falou da flexão do cotovelo, né, que é um dos movimentos osteocinemáticos, né? Então, os movimentos osteocinemáticos são os movimentos que são produzidos pelo osso no espaço. Pessoal, temos 10 minutos, tá? Só para avisar. Se porventura cair, a gente vai retornar de onde estiver, tá? Então, a gente vai continuando, caindo, eu retorno, mando o link novamente lá para o grupo. Então, movimentos osteocinemáticos são os movimentos que são realizados pelo corpo e são os movimentos do osso no espaço, né? Então, ósteo de osso, cinemático de cinética, de movimento, tá? Então, são os movimentos do osso no espaço, tá? Então, são esses movimentos que são vistos grosseiramente, assim, macros, né? Macroscópicos. São os movimentos de flexão, de extensão, de rotação interna e externa, né? Não que a gente não tenha rotação intraarticular, mas são as rotações interna e externa que a gente consegue visualizar aí no ombro, no quadril, tá? Flexão e extensão, adução e abdução, as inclinações do tronco, tá? Então, esses são movimentos osteocinemáticos, são os movimentos do osso no espaço, tá? Então, aqui nesse exemplo, nesse videozinho, a gente está vendo o esqueleto realizar um movimento de flexão do ombro, né, em cadeia cinética aberta, certo? Então, esse é um movimento de flexão do ombro em cadeia cinética aberta. Então, é um movimento osteocinemático, é um movimento do osso no espaço, tá? Ação muscular de determinados músculos aqui, né, que em vermelho que está sendo representado, que é o deltoide médio, deltoide anterior, o bíceps também auxilia na flexão anterior do ombro, tá? Então, movimentos osteocinemáticos, tá? São os movimentos do osso no espaço. Então, quando a gente for descrever lá o trabalho que a gente está fazendo com o nosso paciente, o exercício, a gente vai descrever os movimentos osteocinemáticos. Extensão do cotovelo, 3 séries de 15 repetições. Tá? São os movimentos osteocinemáticos. E para que esses movimentos ocorram, dentro da articulação
ocorrerão alguns movimentos que são os movimentos artrocinemáticos, para que esse movimento de flexão do ombro ocorra harmonicamente. Então, há um ajuste intraarticular, né, das estruturas ósseas e das superfícies articulares para que esse movimento ocorra fluidamente, para que esse movimento ocorra com harmonia, né? Então, os pacientes, na grande maioria, que têm alguma repercussão em relação à amplitude de movimento, né, isso pode estar relacionado a um desajuste biomecânico, né, a uma perda da mobilidade intraarticular. É aí que vai entrar a terapia manual, as mobilizações articulares passivas, né, ou artrocinemáticas. Tá? Então, inclusive, essa explanação é para a gente conseguir introduzir, para que a gente tenha uma noção, para lá na frente a gente falar um pouco sobre terapia manual, sobre mobilização articular. Né? Então, é importante que a gente entenda como é que funciona dentro da articulação, algumas regrinhas, algumas coisas que acontecem dentro da articulação, para que na hora da prática, para que na hora de a gente colocar a mão no paciente e realizar uma determinada mobilização articular passiva, a gente raciocine e saiba para onde que a gente vai mobilizar, como a gente vai mobilizar. Né? Então, movimentos artrocinemáticos são os movimentos que acontecem no interior da articulação, facilitando os movimentos osteocinemáticos, né, que são os movimentos visíveis. Tá? Então, a gente vai ter alguns movimentos artrocinemáticos. Tá? Eu listei esses 3 aqui que são os principais, aí, mas a gente vai se ater bastante para a terapia manual ao deslizamento, ao escorregamento. Tá? Vocês vão ouvir muito falar em glide, que é escorregamento, tá? O deslizamento. Então, a gente vai ter o movimento de deslizamento, o movimento de compressão, né? Que é a aproximação das superfícies articulares, o movimento de tração, que é o afastamento das superfícies articulares, e o rolamento, tá? Que é a mecânica intraarticular. Aqui, no caso, o movimento osteocinemático, aqui a gente está representando essa estrutura aqui de baixo, ela está representando o platô tibial, e essa estrutura convexa aqui de cima, ela está representando a superfície articular do côndilo femoral, convexa, né? Então, o movimento osteocinemático está aqui nessa direção, né? Então, está fazendo uma flexão do joelho, tá? Uma flexão do joelho. Então, esse é o movimento visível, osteocinemático, movimento do osso no espaço, tá? Então, esse é o movimento osteocinemático, de flexão em cadeia cinética fechada, porque o ponto fixo é a tíbia. Então, esse paciente está agachando. Conseguem visualizar? Então, quando esse paciente agacha, quando faz esse movimento de flexão, há um deslizamento anterior e um rolamento posterior, né? Que está sendo descrito aqui por essa setinha. Então, faz um deslizamento nessa direção. Então, ele rola para posterior, tá? Para trás, e desliza anteriormente. A gente vai entender melhor aqui na frente. Tá? Então, movimentos artrocinemáticos, movimentos intraarticulares. Tá? E a gente tem esses movimentos aqui. Compressão, tração, rolamento, deslizamento. Tá? E a rotação e o giro, que vai ser o movimento dentro do próprio eixo. Para que a gente entenda como é que isso funciona dentro da articulação, né? Nosso corpo ele é provido de superfícies articulares côncavas e convexas, tá? Então, esse movimento artrocinemático ele funciona dessa forma, né? Então, superfícies articulares côncavas e superfícies articulares convexas, tá? Então,
O que diz essa regra do côncavo e convexo? Vai funcionar para todo o corpo. É só a gente entender que articulação que a gente está trabalhando. Tá? Que toda vez que uma superfície côncava, no nosso exemplo anterior lá, que é a tíbia, que tem uma superfície côncava, ela está fixa, e a superfície convexa, ela é móvel, no caso lá do nosso joelho, a superfície convexa é o côndilo femoral e a superfície côncava é o platô tibial, acontece um deslizamento para o lado oposto ao movimento. Tá? Então, quando a superfície côncava está fixa e a superfície convexa é móvel, o deslizamento ocorre para o lado oposto ao movimento osteocinemático. Tá? Então, vamos visualizar aqui. Superfície côncava, fixa. Superfície convexa, móvel. Movimento osteocinemático. O deslizamento, ele é anterior, ele é oposto ao movimento osteocinemático. O movimento osteocinemático não está indo para trás. Quando eu faço um agachamento, o fêmur não está indo para trás. Então, vai haver um deslizamento para frente, anterior. Tá? Então, ponto fixo é uma superfície articular côncava e a superfície móvel é convexa, a gente vai ter um deslizamento oposto ao movimento osteocinemático, tá? Então, toda vez que uma superfície convexa estiver se movimentando em relação a uma superfície côncava que está fixa, esse deslizamento ele é no sentido oposto ao movimento, tá? Então, ali a gente viu um exemplo em cadeia cinética fechada, né? Um agachamento. Mas vamos pensar numa cadeia cinética aberta, uma superfície convexa.